Bom dia você aí de casa, pega o seu cafezinho, você que tem empresa, hoje o programa também é feito para você, porque eu estou com a principal autoridade do país, o Sebrae. O Sebrae veio no Conexão Tech para a gente conversar sobre muitos assuntos. Claro, a gente vai falar de tecnologia, mas o Sebrae tem um programa sempre especial para você, para enquadrar a sua empresa, a sua startup, ou vai enquadrar o que você precisa, o jeito que você precisa. Esses dias para trás, eles estavam ensinando a todos a como vender mais. Então, o Sebrae, ele sempre traz, ele sempre é esse braço. E eu estou muito à vontade porque eu estou recebendo dois amigos, duas pessoas que eu admiro tanto. A Flávia que é analista de negócios do Sebrae. O Rodrigão, né, que é o gerente, o novo gestor aqui de Rio Preto, né, chegou não tão recentemente, mas chegou lá no Tech Summit, a gente já se conheceu e já está fazendo a diferença, expandindo toda essa atuação. Parabéns, Rodrigo. Eu estou muito à vontade mesmo hoje aqui, porque eu realmente admiro e considero vocês bastante, mas queria que a gente já falasse para o público de casa, né, que está abrindo uma empresa ou que está começando tudo isso. Empreteco que eu sou, né, queria que a gente começasse falando do Empretec. Você que está levando isso para várias outras cidades. Rodrigo, fala um pouquinho do que o Sebrae representa e depois faz esse braço do Empretec. Bom dia, Cássio, para você, todos os seus telespectadores, toda a sua audiência aí, que já é um sucesso, né? Você que é uma pessoa aí de vanguarda na tecnologia, né? Empreendedor, né? E merecido esse sucesso do programa. A gente está muito feliz, né? Você sempre me manda, né? A gravação no YouTube, quando eu não consigo assistir na Band. Mas parabéns mesmo, acho que é uma conquista para Rio Preto, uma conquista sua pelo seu profissionalismo. Então queria deixar aqui parabéns para você, toda a equipe da Band e do ecossistema de tecnologia, né? É um programa que Rio Preto merece, Rio Preto e região merece por todo o arcabouço tecnológico, por toda a vivência tecnológica que Rio Preto se encontra hoje. Obrigado. Empreendedorismo é a grande missão do Sebrae, né? Formar empreendedores, formar bons empreendedores. Quanto mais bons empreendedores, empreendedores que vão gerar emprego, empreendedores que vão gerar agregação de valor, essa é a nossa missão do Sebrae, a missão ampla do Sebrae, né? Porque onde você tem empreendedores gerando agregação de valor, gerando riqueza, gerando emprego, você aumenta o PIB da sua cidade, da sua região, né? É simples assim. Às vezes a gente recebeu os prefeitos eleitos, né, no início do ano, e a pergunta era essa que eles faziam para a gente: o que a gente faz? Invista no empreendedorismo, né? A minha resposta era sempre essa: invista no empreendedorismo, porque se você tiver empreendedores aqui gerando riqueza, você vai aumentar teu PIB regional, você vai gerar emprego, esses empregos gerarão consumo, esse consumo, se for na sua cidade, você circula a renda. E o Empretec, que é o principal programa do Sebrae, vem nesse contexto, né? É um programa já de muitos anos de vida, tá certo? E ele se mantém na vanguarda, né? É interessante isso, né? É um produto que se mantém na vanguarda porque ele tem toda uma mística de formação do empreendedor, através de competências, através de comportamentos que foi estudado na sua metodologia dos empreendedores de sucesso do mundo inteiro. O Sebrae, com a ONU, sistematizou esse programa e a gente implantou. É um programa a nível mundial, então, mundial. para o público de casa entender. Então, trouxeram o Sebrae, compilou isso para trazer esse formato para o Brasil. Para o Brasil, exatamente. A ONU aplica. Esse programa nasceu num estudo da ONU para justamente incentivar o empreendedorismo, né? E aí ela mapeou, é muito interessante a história, porque ela mapeou os comportamentos de empreendedores de sucesso no mundo inteiro. E ela achou lá, chegou em 30 comportamentos que são comuns. E aí esses 30 comportamentos foram consolidados e ele é trabalhado durante o seminário, né? Se consolidar em 10 comportamentos hoje, e ele é trabalhado durante o seminário, esses comportamentos. E ali o candidato, a pessoa que participa, ela é testada nesses comportamentos. E ela vai tendo uma autoavaliação o tempo todo, né? Como é que ela está naquele comportamento? Então, por exemplo, um comportamento, rede de contatos e negociação, né? É um comportamento que foi considerado vital para o empreendedor. Então, como é que você está nesse comportamento? E aí esse programa disseminou no Brasil inteiro, hoje é um sucesso, o índice de NPS dele é praticamente 9,9, 10, só para você ter uma ideia, é altíssimo. Legal. Né, Flávio? É altíssimo. E as empresas que participam do programa, as pesquisas mostram que têm aumentado o faturamento acima da média do mercado,
tem outro indicador também muito interessante. Eu sou suspeito de falar. Exatamente. Se a Empretec, como a gente tem a nossa rede de Empretec, que você nos ajudou a formatar aqui em Rio Preto. E aí, a nossa missão em Rio Preto e região, especificamente falando aqui da nossa região, nós identificamos, junto com a PET, com a Associação Comercial, com as entidades, essa vontade de disseminar esse conceito amplo do empreendedorismo com as universidades, né, com o próprio Parque Tecnológico. E aí as entidades falaram, o que a gente pode fazer? Eu falei, temos o Empretec. Então nós abraçamos o Empretec. Quanto mais empretecos, né, em pessoas que fizeram Empretec, a gente tiver, mais cabeça pensante de empreendedorismo teremos na região. Sim. E quanto mais cabeça pensante, mais novas ideias, mais startups. E mais consolidação também, Exato. né? Porque aí traz essa ideia também do Empreteco lá, né, do Empretec, de trazer isso para a sua região, de formar isso na sua região. Mas, Flávia, né, para a gente trazer isso, a Flávia que faz essa dissipação toda, como que faz para fazer esse seminário? Quantos tem por ano? Onde a gente vai para pegar isso? O ano passado nós tivemos 8, né, Rodrigão? 8 a 10 a média, 8 né? a 10, 8 a 10. Exato, eram 2, fomos para 10, né? Sim. Nós já temos o próximo agendado para março, dia 23 a 27 de março. Aí. E assim, os municípios, né, Olímpia, Catanduva, Mirassol, eles já fazem uma agenda, já solicitando né, o Empretec para os programas de empreendedorismo do município. E no próprio site do Sebrae, nos escritórios, em todos os Sebrais aqui, nós temos informações sobre o Empretec. Todos os empresários que quiserem participar, todos os canais de divulgação que a gente tem do Sebrae, as pessoas sabem informar. Olímpia fez uma ação diferente, né, com o Empretec lá. Vocês conseguem falar um pouquinho? Aliás, um abraço para o Geninho lá, que tomou essa iniciativa aí. Exato. Nas grandes cidades, né, você pega Rio Preto, Olímpia, Catanduva e Mirassol, são as 4 maiores da cidade. A gente tem investido muito com apoio com as prefeituras, né, todas elas, e com as entidades nesses grandes programas de empreendedorismo, né? Então, a Olímpia abraçou, foi uma das que abraçou, né, com o prefeito nosso, Geninho, o secretário Wilson França, Associação Comercial. Sim, que já esteve aqui, inclusive. Exato, eles abraçaram essa ideia e criaram lá o Olímpia Empreendedora, né? Olímpia Mais Empreendedora. E que tem várias ações de fomento à competitividade das empresas, principalmente das empresas da cadeia do turismo, né? Então, o mote lá é o turismo, as empresas que circulam em torno do turismo, restaurantes, os receptivos, né? Os hotéis, as pousadas, Cássio. E o Empretec foi a cereja do bolo, né? Então, nós fizemos isso. Foi tão sucesso lá, nós fizemos um piloto com o Empretec nesse programa, que nós estamos fechando agora a proposta do ano que vem, nós vamos para 3 Empretec a pedido deles. Uau! 3 Empretec no ano para uma cidade de 40 mil habitantes, né, Flávia? É algo surreal, entendeu? E esse é um dos segredos, porque é aquilo que eu falo, você vai formando pessoas ou vai aguçando a veia empreendedora, você vai criando um leque de pessoas que pode ser teus conselheiros consultivos para o desenvolvimento, por exemplo. E outra também, né? Você vai criando uma cultura de empreendedorismo sadia, né? Legalizada. Ô Flávia, que mais? O Empretec, a gente sabe, já é um sucesso. Mas para o empresário ali, ele que tem, né? Você falou da parte do turismo, da gastronomia, e aí a gente tem outros, mas aquele empresário ali, o PME mesmo, o que mais que ele pode encontrar? Como ele está precisando de ajuda, ele está meio perdido, como que ele faz para pedir essa ajuda para o Sebrae e que tipo de ajuda o Sebrae consegue oferecer para isso? O Sebrae ele tem uma gama de capacitações, de orientação, tanto na equipe Sebrae como em terceiros que nós contratamos. Nós temos programas como o Ali, né, Agente Local de Inovação, que eu sou gestora, que ele leva a inovação para dentro de uma empresa tradicional. Né? Ele busca... Extrema importância. Sim, porque na verdade a gente tem que ter um motorzinho de gestão e um motorzinho de inovação trabalhando juntos, né? Então, assim, o programa Ali, a gente coloca um agente dentro da empresa, com uma metodologia totalmente inovadora, totalmente testada já no mercado, customizada. O Sebrae pegou uma metodologia já existente, customizou para a micro e pequena empresa, treinou um agente para que ele leve para dentro da micro e pequena empresa, para identificar qual é o problema, ajudar o empresário a uma solução. Modernizar. Exato. A se modernizar, uma transformação digital, um marketing, controles que ele não tem, né?
e mede essa implantação de solução. Então, o cliente é medido no início e no final para verificar se realmente a gente tem o foco de aumento de produtividade e aumento de faturamento. Então, a gente mede o cliente de onde ele está e aonde ele chegou no final do programa. Esse é um deles, nós temos vários programas. Fora isso, eu vou falar do Ali também, que eu já participei algumas vezes lá. Você vira uma rede de network, eles fazem rodadas de negócios ali, você não só transforma a tua empresa para deixar ela mais moderna, para deixar ela mais inovadora, né? Vocês viram que eu sou um fã do Sebrae, né? Mas ali você consegue também entrar numa rede de empresários que vão até ajudar a consumir o seu produto, né? Porque é assim que a gente faz, essas cadeias, né, de produção. E se a gente fosse expandir esse olhar agora, recentemente vocês trouxeram um treinamento ali online para vender mais, para trazer esse faturamento. Qual que foi o objetivo, assim, né, de trazer isso? As empresas estavam pedindo mais faturamento, estava em baixa, ou não, o Sebrae sempre traz essa energia para levantar mesmo os empresários? É um pouco das duas coisas, Cássio. A gente agora entramos na etapa de Natal, né? Uma etapa, a gente entra nessa etapa de final de ano, né? Você pega final de novembro e dezembro, é Black Friday e Natal. Então, a gente tem esses programas de preparação para as empresas venderem o máximo possível nesse momento, que o consumo estará aquecido, né? As pessoas estão mais dispostas a comprar, você tem a questão do 13º entrando. Sim. E aí a nossa questão para as empresas é essa, ó, como é que está o seu negócio? Está preparado para receber esse consumidor? Né? Porque nós temos um novo consumidor, né? Sim. Nós temos agora a questão do omnichannel, a questão do canal digital, né? Também, do canal físico, tá certo? Então, se tem loja física, os meios de pagamento, entendeu? Sim. E está mais difícil fidelizar os clientes em função de tudo isso. Então, o Sebrae traz essa carga de conteúdo fazendo essa preparação das empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você tem um espaço físico, como é que está a sua loja, como é que está a decoração, como é que está o visual merchandising da loja, como é que está os canais, está conversando com o canal digital, venda digital, está conversando com o canal físico e vice-versa, né? E a Operação Natal, que é o desafio Venda Mais que a gente criou, e engraçado, nasceu em Rio Preto. Rio Preto sempre na vanguarda, né, Flávia? Nós pilotamos isso em Rio Preto ano passado e ele estadualizou. Então, esse programa que você está falando esse ano, ele é estadual, virou estadual. Trouxemos aí grandes nomes do marketing vendas, o Botini foi um, né? Eu acompanhei exatamente. Fizemos o segundo com o outro palestrante, me fugiu o nome aqui, né, Flávia? Mais na linha motivacional, já vou lembrar, o Chester, né? O Chester, isso, ele veio falar também da história de vida dele com essa pegada do vender mais. E esse programa cresceu tanto, Cássio, que as pessoas querem agora transformar isso num programa perene dentro do Sebrae. Porque além desses grandes palestrantes, dessas dicas, a gente coloca lá pílulas diárias, cara, de como vender mais. Com esse mote. Que legal. De toda a rede de consultores do Sebrae do Estado. Então, cada dia sai uma pílula lá, né? Gestão de equipes e tal. E o segundo ponto que eu queria te falar é o seguinte, a gente, lá no Sebrae, neste ano e no ano que vem, a gente já está fechando o nosso planejamento, a Flávia falou um pouco do Ali, que é peça fundamental nisso, a gente está ficcionado por aumento de faturamento das empresas. A gente quer muito, é o principal indicador hoje que a gente acompanha, que a gente tem como meta é aumentar o faturamento das empresas que participam dos programas. Ótimo. E a gente vai ter que falar nisso, a gente vai ter que ir para o intervalo agora, mas a gente vai falar isso, porque a gente precisa ajudar você a faturar mais, né? O Sebrae vai fazer isso por você, mas também tem a nova tributação, tem tudo isso e o Sebrae consegue te ajudar em tudo. Mas já já você vai saber mais. Fica aí com a gente. E estamos de volta, o Conexão Tech voltou com tudo. A gente está trazendo muito conteúdo para você, empresário. A gente está trazendo para você aí de casa que de repente está com alguma dúvida ou está começando alguma coisa ou quer sair dessa paradeira e precisa faturar um pouquinho mais. Você pode procurar o Sebrae para te ajudar. Por isso eu estou com dois amigos aqui. O Rodrigão
já, né, o Rodrigo, ele é conhecido, Rodrigo Matos do Carmo, né, ele é gerente do Sebrae Rio Preto, mas aqui todo mundo chama ele de Rodrigão, até o prefeito chama ele de Rodrigão. Exatamente. E nós estamos com a Flávia que é esse hub, né, nem vou colocar a nomenclatura dela, é esse hub, né, que aonde tem o Sebrae, está a Flávia lá falando, olha, vamos fazer. E a Flávia tem toda a história de inovação de Rio Preto, né? E tem desde o início, e tem um tempo de... batalhando por essa Quanto tempo você está no Sebrae, Flávia? 31 anos. 31 anos de Sebrae, gente. Pensa se ela tem experiência para falar com Flávia você. ajudou muito na implantação dos programas de inovação, né? Que hoje existem, estão consolidados, desde o início da história do parque, né, Flávia? Da implantação. Teve junto. História. Gente, nós vamos continuar falando. A gente tinha falado de venda, que o Sebrae tem a meta de fazer o pessoal faturar mais, né? Tá trazendo aí, tá formatando, o Rio Preto trouxe a ideia, expandiu para o estado, estamos vendendo mais. E que suporte que a gente vai dar sobre essa nova tributação? O Sebrae está conseguindo fazer isso? E, aliás, como que a gente faz para participar disso tudo? Tem que ser associado ao Sebrae? O pessoal tem muita dúvida. Você tem que ser associado, você tem que cadastrar. Como que você se cadastra, né, no Sebrae? Flávia, você quer começar falando isso com a gente? Sim, pode ser. Na verdade, não é um associado ao Sebrae, todo mundo pergunta, né? Como que eu faço? Na verdade, é simplesmente um atendimento, né? Que as pessoas buscam o Sebrae ou online ou presencialmente lá no escritório. Nós temos 45 postos, 45 Sebrais aqui, em 42 municípios. Da nossa região. Aqui na nossa Só região. na nossa região. Me ajuda aí, Rodrigão. No estado... São 48 pontos, né? Em 45 postos, né? Então, em Rio Preto, por exemplo, a gente tem aí pontos na Zona Norte, na região Norte, pontos lá na Secretaria de Desenvolvimento, numa bela parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Sim. Um abraço para o Mário também. O Mário que encabeçou esse projeto, junto com a Daiane, junto com o prefeito Coronel Fábio. Então, Rio Preto, por exemplo, pegando esse gancho, qualquer cidadão, ele tem um Sebrae próximo, né? Para poder abrir e já se capacitar, entendeu? Tudo gratuitamente. Ele vai até lá, se cadastra e começa a participar dos planos ali dessas ações do Sebrae. Exatamente, lá no seu município. Assim. Simples assim, no seu município. Algumas ações são online, algumas ações são estaduais, como de vendas, algumas ações são locais, dependendo do município, foca mais marketing, foca mais finanças, mas nós temos todas as informações que o microempreendedor precisa para fazer a gestão da empresa dele. E 99%, 100% subsidiado desse serviço, principalmente para quem quer abrir o seu negócio, os cursos básicos de gestão, né, principalmente para o MEI, né, os serviços do MEI, os cursos para o microempreendedor individual, praticamente 100%, né, Flávia, gratuitos. Às vezes o pessoal fica na ilegalidade, ou às vezes nem sabe como que eu vou controlar um financeiro, como eu faço um fluxo de caixa. Então aí o Sebrae consegue, é só você ir até o Sebrae. Então é só você chegar lá até o Sebrae, você vai até o Sebrae e aí você consegue trazer todas essas informações, tem todo um processo lá para fazer. Né? Afinal de contas, o que a gente quer trazer é dados para você também e a gente precisa de informação para fazer isso acontecer. E o Sebrae aqui, Cássio, pegando o gancho, que está em todas as regiões, está 100% de cobertura na nossa região. Então, às vezes as pessoas vão ver, Pô, Lune tem, Badibacite tem, Mirassolândia tem, Palestina tem, todas as cidades da nossa grande região metropolitana, hoje tem Sebrae aqui, José Bonifácio, Tanabi, e aí vai, né? Palmares. Orgulho enorme. São 45 Sebrais aqui e mais de 60 agentes. Eu falo que é um batalhão do bem, né? Um batalhão para ajudar os empreendedores que está à disposição de qualquer um que está nos assistindo. E no estado também. Nós estamos com quase 100% no estado, em todos os municípios. Então, quem está nos assistindo, eu sei que a sua audiência é ampla, né? Aqui na toda a região do Noroeste e tal. Então, você pode procurar na sua cidade, normalmente é um convênio com a Prefeitura Municipal, com as entidades empresariais, que vai ter lá um Sebrae aqui, não precisa ir até a sede principal, que normalmente fica na cidade sede, né? Sim. Mas no site também tem tudo isso. Também tem tudo isso. No site você pode ir lá onde eu acho o Sebrae na minha cidade, que provavelmente... Tem o endereço, perfeito. Bom, e aí a gente estava falando de vender mais, você falou que você trouxe grandes nomes e tal, e o pessoal que está muito assustado, o pessoal assustado não seria a palavra, mas o pessoal está muito preocupado com essa nova tributação. O Sebrae também está trazendo o conteúdo para preparar o pessoal para isso também? Sim, a gente está... Na verdade, nosso grupo jurídico da sede tem se debruçado muito
na questão dessa nova reforma tributária, vamos dizer assim, que já entra em vigor, para poder soltar um material bem elaborado, orientativo, porque você tem os casos específicos, né, por setores, Sim. Então a gente tem que ser bastante cuidadoso aí no novo cálculo do imposto, em parceria com toda a rede de contabilistas, né, que é fundamental nesse momento para os empresários, né, procurar o seu contabilista também, pedir para ele essa orientação. E em breve, Cássio, terá uma campanha do Sebrae de uma orientação mais massiva, tá certo? Sobre essa temática. Nesse momento a gente está terminando os estudos técnicos, o material, para poder... É o que todos estão fazendo, exato. né? Mas assim, é importante você saber que o Sebrae já tem essa meta de fazer você faturar mais e fique atento aos programas do Sebrae. Por isso que é importante você se cadastrar, porque aí você consegue estar dentro da rede de contatos e consegue receber os materiais. Exato. Né? Exatamente. Você vai recebendo tudo que vai acontecendo dos eventos. Vamos falar de evento? Né? Eu sou suspeito a falar de evento, mas vamos falar de evento. O Sebrae, grande parceiro do Tech Summit, grande parceiro da Expo, grande parceiro de vários eventos aí que acontecem ao longo, né, da nossa região toda. Tem a Feira da Indústria, que a gente apoia aqui. Sim, a Feira da Indústria de Mirassol, que acontece todo ano, junto com o Sindicato de Mirassol, tradicional, muito tradicional. Super, para falar dessas três. E a feira está crescendo. Está crescendo, para falar dessas três. E o Sebrae também, ele leva as cidades lá para São Paulo. Vamos falar que aconteceu agora em novembro, foi, né? Feira do Empreendedor. A Feira do Empreendedor. Aliás, você que é empreendedor e não conhece a Feira do Empreendedor ainda, precisa ir lá para São Paulo. Perde 2 dias lá, depois você passeia um pouquinho ainda por São Paulo, mas vai lá, tem um stand amplo do Sebrae representando a nossa região. E aí, se você quiser ainda levar a tua marca, você procura o Sebrae, você ainda pode expor lá junto com o Sebrae, né? Aí você tem que procurar lá para saber todas as regras. Mas e aí, o que a gente pode esperar de eventos para 2026? Assim, tem... Já estão olhando para isso, fechando? Existem os calendários regional aqui nosso, né, e o calendário estadual dos grandes eventos que o Sebrae entra, né, como apoiador. Tudo. São muitos eventos, Cássio. Regionalmente, tradicionalmente, né, a gente, desde o início, e continuaremos Tech Summit, a Expo e a Feira da Indústria de Imóveis, né? O pessoal de Mirassol. Joias também, né? E de joias, temos apoiado o pessoal da Joresp, né, Flávio? Sim. E as grandes feiras. Então, o Sebrae hoje está nas grandes feiras setoriais, nas maiores. Então, você vai falar em alimentação, nós estamos na FISPAL, estamos na FIPAM, tá certo? Vai falar em agricultura, nós estamos na AgriShow, por exemplo, nós estamos na Hortitec, que acontece lá em Olambra, por exemplo. Nós estamos nas grandes feiras de tecnologia do estado de São Paulo, né? De tecnologia. Então, e aí o Sebrae faz essas missões específicas, né? A gente vai todo ano, por exemplo, com grande caravana, né, Flávia? No e-commerce, no Fórum E-commerce, é tradicional as empresas de Rio Preto irem nesse fórum. Né? Você está vendo, empreendedor? Tem muita coisa. Gente, o Sebrae, ele quase que ele vai te dar encaminhamento para o ano inteiro. Você vai ter atividade o ano inteiro para trazer mais saúde para a tua empresa, para trazer inovação, para trazer tudo. Vamos pegar o ponto de tecnologia e inovação. Agora eu vou jogar para a Flávia. Flávia, startup. Eu sei que tem um programa dedicado para isso. E aqui eu quero convidar você, jovem, que está aí lançando, quebrando a cabeça. Você tem uma ajuda aqui também no Sebrae. Sim. Você que é mais velho também, tudo bem, tá? É que os jovens hoje eles estão apontando tudo isso. E às vezes eles não têm toda essa direção. E aí tem o Sebrae. Fala um pouquinho de toda essa parte de startup. Eu acho que essa questão de direção é o ponto principal de um programa de startup. Contextualizando um pouquinho, né? A startup ela é um novo modelo de negócio, né? Focado em tecnologia e inovação, onde o ambiente é de risco, né? O ambiente é de incertezas, né? Não é uma padaria, um restaurante que tem todo também o trabalho, né? Tanto a habilidade técnica do empresário, com a habilidade de gestão. E mais ainda, o empresário de uma startup, ele tem todo aquele risco de ser uma solução nova para um problema, muitas vezes um problema já antigo. Sim. Então, essa diversidade de um ecossistema que a gente fala, né? Que o Sebrae é um ótimo articulador e um importante articulador para que consiga trazer programas de aceleração,
né? A gente trabalha empresas desde a ideação, validação, crescimento, até a sua escala, né? Então, de diferentes maturidades, a gente ajuda esse empresário nesse direcionamento para conseguir crescer. Desde a ideia lá. Então, desde a quando ele está ideia. nascendo, ele pode assim, tive uma ideia. Exatamente. E aí ele pode já procurar o Sebrae para começar a ajudar ele a formatar tudo isso. Essa ideia vai ter escala, não vai ter escala, não, é isso aqui para você é mais importante. Na verdade, assim, às vezes até o Sebrae não responde exatamente, aqui você vai acertar. A gente tem um grupo de mentores, né? Sim. Na verdade, a gente precisa de mentores, um mentor de acompanhamento e mentores de aceleração. E dessa diversidade, por exemplo, eu preciso saber sobre leis. Né? Eu estou em certo ponto da minha startup, uma certa maturidade, que eu preciso saber sobre leis. Então, a gente conecta, ele é um mentor que vai suprir nessa necessidade deles. Então, a importância dessa diversidade de mentores também, acesso a mercados, né? Puxando o gancho de feiras, a gente leva startups nossas a várias feiras que a gente tem essas parcerias. Na verdade, a feira, quando a gente está num espaço igual o Tech Summit, a gente apoia o parceiro e a gente apoia o empreendedor que a gente leva lá para fazer esse acesso ao mercado. É bem bacana. Levamos na Case, por exemplo. Sim, né? sim, a também. Case é uma referência. Por exemplo, a gente leva startups, o Sebrae tem um espaço dentro da Case, né? O Sebrae Nacional apoiou aí o Fórum de Santa Catarina, né? Sim, Startup Summit. O Startup Summit todo ano. Né? A Flávia teve Web lá esse Summit, ano. Lisboa e Rio, levamos para o Web Summit Lisboa, exatamente. Que legal. Esse ano no Tech Summit. Abre a mente, né? É necessário para o empresário. Que legal. É muito bom. Pessoal, assim, considerações finais. A gente sabe que a gente teria um dia inteiro para falar aqui do Sebrae. Se a gente fosse desmembrar cada programa. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Luciano também, que está sempre presente. O Luciano está de férias. De férias, Luciano. Olha coisa boa. Então, eu queria que vocês, assim, na consideração final, eu vou começar com a Flávia e depois, para fechar com você, Rodrigão. Para os empresários de tecnologia que estão ali patinando, que estão começando, mas estão patinando, qual que é a mensagem do Sebrae para eles e qual o caminho? O Sebrae ele tem muito conhecimento e muitas oportunidades. Então, assim, a gente se coloca à disposição desses empresários de auxiliá-los, né? Tanto em atendimento, como em network, em conexão, a rede de contatos, né? Tão falada no Empretec. Então, assim, procure o Sebrae. A gente está à disposição para fazer parcerias, para fazer ele se conectar com outras redes de outros municípios, né, estaduais ou nacionais. Então, me colocar à disposição mesmo para todos os empresários. Rodrigão, mensagem direta para os empresários de Rio Preto e toda a região, né, que tem o Sebrae ali pertinho deles. Olha, hoje o que mais se fala é em redes. Nós terminamos falando de redes e conexão. A mensagem que eu diria para o empresário é: procure uma rede empresarial ou uma rede de tecnologia, participe ativamente dessa rede. Ali você vai ter grandes benchmarks, grandes empresários encontrando outras formas de fazer gestão, outras formas de ganhar dinheiro. Gruda neles, aprende com eles, passa um dia com eles. Seja empresário, seja entidades empresariais, seja o próprio Sebrae, participe dessa rede. Doe o seu tempo, aliás, ganhe um dia do seu tempo ou algumas horas grudado nesses grandes benchmarks empresariais. Eles já passaram por tudo que a gente está falando aqui e foram bem-sucedidos. Então, a grande dica é essa: grudem gente que está ganhando dinheiro, que está vendendo mais, que está inovando. E a gente tem isso em todas as cidades que estão nos assistindo. Rio Preto, então, né, nem se fala. Suspeitos. Ontem eu estava no Conselho do Parque, com 15, né, faço parte do Conselho do Parque. Tinha 15 entidades lá, muitos empresários participando. Aquilo é uma riqueza, só aprenda. Então, tirei uma manhã para aprender. Façam isso. E aí você vai aprendendo, vai testando e vai inovando. Esse é a minha dica. Mensagem. Bom, depois dessa fala do Rodrigo, né, o gerente do Sebrae daqui, eu só posso agradecer o Sebrae, né, se tudo isso está acontecendo, eles têm com certeza ali um pedacinho disso, e conecte-se ao Sebrae. É o que eu posso deixar você, e o Conexão Tech sempre vai estar de olho, trazendo tudo que o Sebrae puder oferecer para vocês aqui. Até a próxima, a gente se vê.